Irmãos, eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou, eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos por vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Amém? Só até aqui. Podem sentar. Amém? É diferente? É normal. É por causa da tradução. Na linguagem de é hoje. Diferente. Não está no português. O que está na nossa Bíblia correta dele está errada. Então todos conhecem a história de José, né? José, ele era um adolescente que era amado pelo seu pai, o seu pai Jacó, e Deus ele trocou o nome dele para Israel. Então quando vocês ouvirem falar de Israel e Jacó, é a mesma pessoa na Bíblia. José foi amado pelo seu pai, e seu pai fez uma túnica para José. E a Bíblia fala que quando o José recebeu essa túnica, os seus irmãos o odiaram ainda mais. E depois a Bíblia fala que José teve sonhos. E José, na inocência dele, contava esses sonhos para os seus irmãos. E ele falou que um desses sonhos, ele via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele. E os seus irmãos riam da cara dele e falavam assim, mas quer dizer então que você vai governar sobre todos nós? E o pai de José, Jacó, guardava isso em seu coração. E por causa dos sonhos que José tinha, os seus irmãos o odiavam ainda mais. E José sonhou de novo. Segunda vez José sonhou. E o sonho teve a mesma interpretação. Ele sonhou que eles estavam colhendo feixes numa lavoura. E todos os feixes, né, se curvavam perante o feixe que José estava colhendo. E mais uma vez os seus irmãos falaram, quer dizer então que a gente vai se curvar perante ti. E por causa disso os irmãos de José odiavam ele ainda mais. E calhou de um dia os irmãos de José irem pastorear as ovelhas. E Jacó pediu para José, vai lá e leva comida para os seus irmãos. E José foi. Quando os irmãos de José avistaram ele de longe, falaram assim, lá vem o sonhador mor. Vamos matar ele, vamos ver o que será dos sonhos dele. E depois disso, os irmãos sabem que ele foi jogado numa cova. Eles não tiveram coragem de matar a José. O irmão mais velho deles falou, olha, não façam isso, porque vocês vão matar o nosso pai também. Enfim, e para que o sangue dele não recaia sobre nós. E eles viram uma caravana de midianitas, de adonitas vindo, né? E venderam José para eles e eles levaram José para o Egito. Lá José foi vendido como escravo, ele ficou sendo escravo de Potifar. E ali ele ficou por um tempo e a Bíblia fala que tudo que José fazia, Deus prosperava. E nisso, aquele senhor lá, o Potifar, ele deu tudo nas mãos de José. Olha, você pode fazer o que você quiser aqui na minha casa, tudo é teu. Deu para ele governar a casa dele. E José era jovem, né? E a mulher de Potifar, né, se engraçou de José e quis ficar com ele, né? Avançou nele, agarrou ele, José saiu correndo e as roupas de José ficou na mão dela.
E ela acusou ele, né? Tentou violentar ela. E quando o Potifar chegou, ela contou, né, para ele e ele mandou prender José no cárcere do rei. E José ficou preso. E a Bíblia fala que quando José estava ali naquele cárcere, tudo quanto ele fazia, Deus prosperava. E José ele começou a liderar ali naquele cárcere, na cadeia. E a Bíblia fala que 2 homens, que também eram escravos do rei, foram jogados ali, o copeiro e o padeiro. E eles tiveram sonhos, e José interpretou o sonho dos 2. Falou que um iria voltar a servir diante do rei, e que o outro iria voltar, mas seria enforcado pelo rei. E exatamente do jeito que José havia interpretado aqueles sonhos, aconteceu. E como José sabia que aquilo ia acontecer, ele falou para o copeiro, olha, quando você estiver servindo diante do rei, lembra-te de mim. Fala que eu estou aqui, eu fui acusado injustamente. E a Bíblia fala que o copeiro se esqueceu. Aleluia. De José. E os irmãos conhecem a história, passaram-se anos, se eu não me engano, passaram-se 2 anos. E José na cadeia. O rei teve um sonho. E ele chamou todos os sábios do reino para interpretar o sonho dele, porque ele não tinha entendido o que ele tinha sonhado. E como ninguém pode interpretar o sonho dele, ele ficou agoniado ali. Aí o copeiro lembrou de José. Falou assim, olha, rei, tem um escravo teu que está no seu cárcere. E ele interpretou o meu sonho, o sonho do padeiro. E exatamente do jeito que ele contou, aconteceu. E aí ele pediu para trazer José. Aí contou o sonho, aí José deu a interpretação do sonho para o rei. Olha, eu sonhei que tinham 5 vacas gordas, bonitas, né? E saíram para pastar. Depois disso veio 5 vacas feias e magras. E saíram também para pastar e comeram as 5 vacas, as 7 vacas, desculpa, né? 7 vacas gordas e bonitas. E também o sonho, cresceram 7 espigas grandes e bonitas. E também cresceram 7 espigas feias e fracas, feias e raquíticas, vamos dizer assim. E essas feias e raquíticas também sobrepujaram sobre as bonitas. As espigas bonitas. Aí José falou, o sonho é um só. Tem uma só interpretação. As 7 vacas gordas e bonitas são 7 anos de farturas. E as 7 vacas magras são 7 anos de grande fome. Mesma coisa com as espigas. As 7 espigas bonitas são 7 anos de fartura. E as 7 espigas raquíticas são 7 anos de grande miséria que vai ocorrer sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Aí José falou para o rei, pro rei do Egito, olha, você tem que pegar alguém sábio e guardar enquanto esses 7 anos de fartura vão acontecer em toda a terra do Egito. Ajuntem celeiros e quando chegar os 7 anos de escassez, vocês vão ter como sobreviver sobre esses 7 anos de fome que vai vir sobre toda a terra. Aí o rei olhou para ele e falou, quem existe na terra tão sábio quanto tu e que tem o Espírito Santo de Deus? Aí ele deu todo o governo do Egito para José e assim foi. Ele começou a governar o Egito, ele só não se assentava na cadeira de Faraó. Mas o que eu quero dizer trazendo essa palavra? Onde nós lemos, fala que depois de alguns anos, depois que já estava no 2º ano de fome, já tinha se passado 7 anos, mais 2 anos de fome, de miséria. E o povo de Israel também passou por essa grande seca que teve, por essa grande fome que teve em toda a terra, e subiram para o Egito. Só que eles não sabiam que José tinha sobrevivido e o que Deus ele tinha feito na vida de José. E eu quero dizer o que com isso? Por que nós lemos essa palavra? Eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. José ele tinha vontade de ser alguma coisa? José almejou ser mais do que os irmãos dele? Ele queria riqueza, ele queria fama, ele queria governar sobre os irmãos dele. Na verdade, o que José fez? Ele teve um sonho, mas aquele sonho não foi dele. Foi um sonho de Deus para José. A Bíblia fala em 1 Reis que Salomão, quando Davi morre, Salomão ele se torna rei no lugar de seu pai. Aí Deus aparece em sonhos para Salomão e fala, pede-me o que quiser que eu te darei.
Aí a Bíblia diz que Salomão, ele falou, me dá entendimento e sabedoria para eu julgar o teu povo. Porque o Senhor deu sabedoria para meu pai, e meu pai julgou bem o povo, e eu só quero sabedoria para poder julgar esse grande povo que é teu. Aí Deus, ele falou assim, por que você não me pediu riqueza, por que você não me pediu a morte dos teus inimigos, por que você não me pediu isso ou aquilo, eu vou dar até o que você não me pediu. Aí Deus, ele falou que ele ia ser o homem mais sábio do mundo, nunca ia haver homem mais sábio do que ele, nem tampouco haveria, né, futuramente um homem mais sábio do que Salomão. Ele ia ser o homem mais rico de toda a terra também, nunca ia haver um homem mais rico, nem depois dele ia haver um homem mais rico do que Salomão. E assim foi. E o que eu quero dizer com isso? Deus, ele tinha um sonho para José. Deus, ele tinha um desejo sobre a vida de José. José, ele não tinha vontade de ser aquilo que ele foi. Salomão, ele fez um pedido para Deus, mas Deus, ele tinha uma outra coisa para Salomão. A Bíblia diz, em Lucas, capítulo 5, que 2 amigos levaram um aleijado para ser curado por Jesus. Só que eles não conseguiram chegar até Jesus por causa da multidão. Aí eles colocaram ele sobre o telhado. Essa passagem está na Bíblia como o paralítico de Cafarnaum. Quando aqueles homens vinham chegando perto de Jesus, Jesus olhou a fé daqueles 2 homens que estavam levando o seu amigo, olhou para aquele aleijado e disse, os teus pecados te são perdoados. Aí eu pergunto para os irmãos, aqueles amigos estavam levando um aleijado para Jesus fazer o quê? Curar. E o que Jesus fez? Perdoou os pecados. Jesus não fez aquilo que eles estavam querendo que ele fizesse. Jesus fez mais do que aquilo que eles estavam querendo. Na nossa vida também é a mesma coisa. Você tem sonho, você tem vontade, você tem desejo, você tem um projeto de vida. Mas Deus tem outra coisa para a sua vida. Eu não quero dizer para você que Deus, ele não vai te dar aquilo que você quer. Eu quero dizer que Deus, ele tem o melhor para você. Às vezes você acha que uma coisa é melhor para a sua vida, mas Deus, ele tem uma coisa muito maior e muito melhor para você. Não é porque eu quero, não é porque eu quero que você se sensibilize ou que você acredite numa coisa que não existe. Isso é a Bíblia que está falando. A Bíblia mostrou isso na vida de José, uma história muito conhecida. A Bíblia mostrou isso na vida de Salomão. A vida mostrou isso na vida do aleijado de Cafarnaum. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia fala que quando Pedro e João estavam no templo, indo orar no templo, tinha um aleijado que também pedia esmola no templo. Aí Pedro e João olhou para ele e falou assim, olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que aquele aleijado estava pedindo? Dinheiro. Mas Deus, ele não tinha dinheiro para ele. Deus, ele tinha cura. Deus, ele tinha um milagre. Deus, ele tinha coisas maiores para a vida dele. Eu quero dizer que isso aconteceu na vida de Salomão, aconteceu na vida de José, aconteceu na vida do paralítico de Cafarnaum, aconteceu na vida daquele homem que pedia esmola na porta do templo, e vai acontecer na sua vida. Não é porque eu quero, é porque o Deus que não, louvado seja Deus que fez aquilo na vida daqueles homens, está querendo fazer na sua vida também. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho somente que acreditar que ele continua fazendo a mesma coisa. Eu tenho que continuar sonhando os meus sonhos e entender que os sonhos de Deus são maiores do que os meus sonhos. A vontade de Deus para a minha vida é maior do que a minha vontade. E Deus, ele não para por aí, irmãos. Deus, ele faz na vida de José, ele faz na vida de Salomão, ele faz na vida do aleijado de Cafarnaum, ele faz na vida daquele homem que pedia esmola no templo, que também era aleijado. Ele fez na minha vida. Eu tenho certeza que ele pode fazer na vida de vocês também. Ele fez na vida do Felipe, ele fez na vida da Daniela, ele fez na vida da Michele. Eu sei disso, eu conheço o testemunho deles. Ele faz na vida do Vevé, ele faz na vida da Tati, ele faz na vida do Danda. Ele faz porque ele continua sendo o mesmo Deus. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer algum sacrifício, eu preciso fazer algum ritual, eu preciso fazer alguma coisa. Não, é só você acreditar. Quantas vezes na minha vida eu estava passando por alguma dificuldade, triste, estressado, não sabia o que eu fazer, e Deus, ele falava comigo através das pessoas, sem as pessoas saberem que Deus, ele estava usando elas. Aquelas pessoas, tirando Salomão, tirando José, que Deus, ele deu um sonho para eles, foi uma coisa espiritual, foi uma coisa sobrenatural, mas tirando eles, quando eles chegaram ali na presença de Jesus, as pessoas viram ali o que Jesus fez, muitas pessoas criticaram, falaram assim, quem é esse homem para perdoar pecados?
Aí Jesus olhou assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra, olhou para o paralítico e falou, levanta, toma a tua cama e anda. Aquele homem foi buscar a cura dele, ele recebeu a cura dele, mas recebeu o perdão dos pecados dele. Aquele outro aleijado na porta do templo, ele queria uma esmola. Ele não recebeu a esmola, mas ele recebeu muito mais do que ele imaginava. Ele andou, entrou no templo, glorificou a Deus dentro do templo, porque ele não podia entrar no templo, porque ele era aleijado. Naquela época eles não deixavam uma pessoa que tinha deficiência entrar dentro do templo. Então ele entrou no templo. Salomão, ele teve muito mais do que aquilo que ele pediu. E José, na passagem que nós lemos, ele fala, olha, a culpa não foi de vocês. Os irmãos deles quiseram matar José, venderam José. José sofreu na casa de Potifar, foi acusado injustamente, foi preso. E depois de muito tempo ele conseguiu ali chegar na presença do rei e interpretou o sonho do rei. Depois os irmãos dele vêm até ele. José, ele era um ser humano que nem a gente, ele quis se vingar. Ele quis prejudicar os irmãos dele. Se os irmãos lerem a história todinha, os irmãos vão ver, ele quis prender ou deixar preso o irmão dele, colocou coisa no saco dos irmãos para eles poderem voltar de novo e serem presos, porque ele tinha aquela mágoa no coração. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que às vezes acontecem coisas ruins nas nossas vidas, aconteceu muitas coisas ruins na minha vida, e depois eu fui entender que aquilo aconteceu para o meu próprio bem, porque não era do jeito que eu queria, não era do jeito que eu pensava, não era do jeito que eu achava, era do jeito que Deus ele estava traçando para a minha vida, preparando para a minha vida. Lá na frente, você vai entender o que Deus ele está fazendo na sua vida. Me faz lembrar de uma passagem. Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos. Aí quando ele chega na vez de Pedro, Pedro fala, não, meu pé não. Eu vou lavar o seu pé, meu pé você não lava. Aí Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo no meu reino, você não vai entrar no meu reino. Aí Pedro pegou e falou, então tá bom, Senhor, lava os pés, a cabeça, meu corpo todo, mas eu quero ir para o teu reino. Aí Jesus continua, o que eu faço hoje, Pedro, tu não entendes, mas tu vai entender depois. Às vezes você não entende por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida. Por que está acontecendo esse tipo de coisa na vida de fulano, se encontrando? Irmão, você vai entender depois. Porque o que Deus tem para a sua vida é melhor. O que Deus tem para a sua vida é maior. O que Deus tem para a sua vida, você nem sabe o tamanho que Deus está preparando. A única coisa que você tem que fazer é acreditar. A única coisa que você tem que fazer é não desistir daquilo que você acha e crê que Deus ele pode fazer para a sua vida. Ah, mas como assim, irmão, você acha? Porque às vezes, irmãos, a gente acha que determinado tipo de coisa é impossível, mas a Bíblia em várias ocasiões mostra, haveria alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Não há, irmãos. Deus, ele é o mesmo até hoje. Ele pode fazer milagres e maravilhas nas nossas vidas. Eu dei alguns exemplos aqui, mas eu acredito, irmãos, eu tenho certeza disso. Eu não acho isso. Isso eu tenho certeza. Deus ele já fez milagres na vida de cada um dos que estão aqui. Não é porque eu quero, não é porque vocês são bonzinhos, não é porque vocês não têm pecado, é porque Ele morreu para que nós que somos pecadores alcançássemos graça. Graça significa favor não merecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele faz. Misericórdia quando nós merecemos uma punição, mas por causa do nosso pecado, mas mesmo assim Ele permite que nós sejamos livres daquela punição do nosso pecado. Então a graça e a misericórdia é real nesta noite na pessoa de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que está no nosso meio. Se você acreditar, eu tenho certeza que Deus ele vai realizar coisas grandes nas nossas vidas, além daquilo que você acha que você poderia receber. Ele vai fazer muitas coisas. Existem vários exemplos na Bíblia, irmãos, mas eu tenho certeza que você entendeu a mensagem que o Espírito Santo de Deus quis colocar no seu coração. Não desista. Não pare, continue acreditando, independente de onde você frequente, do que você faz, das acusações que a sua própria mente possa fazer. Não, eu não mereço, eu não posso, eu sou pecador, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Não existe uma fórmula mágica, não existe antídoto para você ser abençoado e o milagre de Deus acontecer na sua vida. É somente você acreditar e você crer e pronto, e acabou. Isso não é eu que estou falando. Jesus ele falou, quando dois de vocês acreditarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, eu rogarei ao Pai e Ele fará. Foi Ele que falou isso, não fui eu. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Eu não preciso estar, sei lá, num templo luxuoso, exuberante, numa denominação X, Y, Z. Aonde eu me reunir, em nome de Jesus Cristo, Ele se faz presente no nosso meio. Amém? Não sou eu que estou inventando isso, não é eu que quero assim. Deus que determinou isso para as nossas vidas, e Ele determinou isso porque Ele quer alcançar todas as pessoas, independente de como essa pessoa esteja, ou de como essa pessoa pense, de como essa pessoa se importe. Ele quer que você entenda que os sonhos dele, os projetos dele, a vontade dele é muito melhor e muito maior do que as nossas. Amém? Vamos levantar, fazer uma oração.